Chegamos ao episódio 40, Saúde do Idoso, parte 2. Por que envelhecemos e adoecemos? Você provavelmente ouviu o episódio anterior, se não, recomendo fortemente que ouça. Este é a continuação, onde vou apresentar os motivos reais por que adoecemos e envelhecemos. Olá, aqui é Abílio Ceroni, seu doutor saúde do Dicas Curtas. Se você ficou curioso, hoje você vai aprender dicas para driblar a doença e a velhice de forma saudável. Bem-vindo ao podcast do Doutor Saúde do Dicas Curtas. Em poucos minutos, tudo o que você sempre quis saber para viver bem com o seu corpo e sua mente. Então vamos lá. Vivemos um mundo completamente diferente dos nossos avós. Um solo pobre em nutrientes, ainda contaminado com agrotóxico. Uma água pobre em nutrientes e ainda contaminado com flúor, com cloro. Um ar contaminado com muita poluição eletromagnética. E ainda vem os maus pensamentos e sentimentos que contaminam as nossas emoções. Tudo isso afeta o nosso corpo e a nossa mente, provocando o estresse oxidativo, glicação, submetilação, desidratação, inflamação, deficiência hormonal, disfunção mitocondrial, calcificações, encurtamento dos telômeros, sarcopenias, radicais livres, hipocloridrias, esclerose, fibrose, enfim, são inúmeras formas de envelhecer. Agora que você aprendeu os principais causadores do nosso adoecimento e envelhecimento, agora você vai aprender 5 dicas para blindar o corpo contra as doenças e rejuvenescer. E para saber mais, acesse o nosso site www.ceroni.com.br e adquira nosso livro Hábitos Ceroni ou cadastre-se para o nosso próximo workshop. Antes de falar das dicas, eu te pergunto, você sabia que o urubu, após comer o alimento, a carniça, ele voa em altas altitudes, não para fugir de outros predadores, e sim porque lá em cima tem a camada de ozônio, que é capaz de esterilizar a carniça com seu potencial bactericida. Porque nenhum vírus, nenhuma bactéria, nenhum parasita sobrevive onde tem altas concentrações do elemento químico oxigênio. E o ozônio é o oxigênio ao cubo, é chamado de O3, facilitando a sua digestão e imunizando contra os efeitos colaterais da carniça. Agora, preste atenção nas dicas. Dica número 1. Coloque uma bacia que tem tampa e não deixa passar a luz e nem o ar. Com 1 litro de água, acrescente 5 ml, que equivale a 100 gotas, de Lugol a 2%, que é uma solução de iodo com iodeto, e mergulhe as suas frutas, verduras e legumes sempre que você chegar da feira. Tampe bem fechadinho, deixe imerso por 1 hora. Isso vai permitir quelar, remover todos os metais pesados e agrotóxicos desses alimentos em quase que 100%, deixando o alimento muito menos prejudicial. Dica número 2. Ao acordar, não saia da cama. Torne-se um hábito. Coloque-se em posição confortável, cruze as pernas, aperte o play no seu celular e feche os olhos e aprecie a meditação que você já pré-selecionou na noite anterior. A respiração profunda melhora a sua coerência cardíaca, ou seja, você sabe que um feto está em sofrimento quando a frequência cardíaca dele está fixa. Quanto maior a variabilidade cardíaca, melhor é a coerência cardíaca. Possibilita também você crescer espiritualmente, atrair uma vida de abundância, riqueza, paz, melhora a sua autoestima, melhora a sua saúde em geral, o seu humor, a sua energia, estimula o seu altruísmo, melhora ser compreendido pelos outros, aumenta o seu foco, a sua concentração,
a sua conexão com a sua fonte, com o seu eu e com o ser divino. Dica número 3. Ao terminar a meditação, você toma um banho gelado. Caso você não consiga, desligue o chuveiro no último minuto. Isso vai modificar a fisiologia do seu corpo, pois gera um estresse e você aprende a lidar com esse estresse logo pela manhã. Enfrentar esse medo, esse desafio, reestruturando toda a fisiologia do estresse, da defesa, da luta, de toda a reação frente ao obstáculo. E isso vai refletir diretamente no próximo desafio que terá pela frente, tornando esse desafio, fisiologicamente falando, muito mais brando, menos reacionário, menos prejudicial à sua saúde física, que reflete na sua saúde mental, ajudando você a combater o estresse, a ansiedade e principalmente a depressão. Dica número 4. Providencie bloqueadores eletromagnéticos, podendo ser pulseiras, adesivos, organitas, enfim, essa poluição invisível tem sido a causa de diversas doenças metabólicas, endócrinas e degenerativas. O cigarro do século XXI é o celular ligado. Pela OMS, Organização Mundial da Saúde, ele foi classificado tão cancerígeno quanto o cigarro. E nossas crianças, por terem a calota craniana mais fina, sofrem muito mais influência. Se o celular fosse um remédio ou um alimento, a FDA ou a Anvisa jamais iriam aprovar o consumo. Dica número 5. Quando você toma Prozac, o seu corpo não sabe o que fazer com isso. Quando você toma um beta-bloqueador para o coração, o seu corpo também não sabe o que fazer com isso. Se você ler a bula do remédio, são tantos efeitos colaterais que a balança pesa muito mais para o lado da doença do que da saúde. Está ali escrito, basta ler. A média do brasileiro hoje acima dos 60 anos de idade, eles tomam 6 remédios por dia. Faça uma reflexão. Veja quantos remédios você está tomando por dia. Agora, quando você toma uma vitamina B12, que é uma vitamina, quando você toma um ômega 3, que é uma gordura saudável, quando você toma magnésio, que é um oligoelemento, um mineral, aí sim você falou a linguagem do seu corpo. E isso você encontra na natureza. Isso chama suplemento alimentar. E de acordo com a qualidade do seu sono, você necessita de certo tipo de nutrientes. A dica aqui é suplementar quando necessário. E a dica surpresa. Sabe-se que nos países mais longevos existe a cultura de consumir alimentos ricos em probióticos, aquelas bactériazinhas que tem no nosso intestino. Como sabemos, a chave da nossa imunidade está nessa flora intestinal, na microbiota, chamada de microbioma, considerado como um novo órgão. Então, consumir alimentos ricos com essas bactérias, chamadas kombucha, natto, tofu, kefir, coalhadas ricas em bactérias benéficas, além de fabricarem vitaminas essenciais, nos promove homeostasia, o aumento da imunidade. Além do probiótico, exercícios físicos diários, fazer parte de um grupo que apoia a atividade social, estar mais presente com os amigos e entes queridos, são segredos para além dos 100 anos de idade, os grandes centenários. A lista dos principais hábitos praticados pelos centenários você encontra no link da descrição. Resumindo, preste bastante atenção, saiba que você pode envelhecer, mas com saúde. Se você ainda não se atentou que a doença não é um processo natural da velhice, e sim um reflexo de hábitos errados, de falta de nutrientes, deficiência na absorção, atrofia de órgãos que podem ser supridos, desequilíbrio do terreno biológico, somatização dos maus pensamentos e sentimentos, e principalmente falta de propósito na sua vida, comece a prestar atenção, comece a praticar as dicas que você vai aumentar a sua longevidade com saúde. E então, o que você achou dessas dicas? Qual assunto você gostaria de saber mais a respeito? Ficou com dúvidas? Me procura no grupo Doutor Saúde no Facebook. Eu estarei lá à disposição para esclarecer todas elas e aproveite para segui-la. Curta, comente e compartilhe usando o iTunes e assine este podcast no seu dispositivo Apple através do aplicativo Podcast, no seu dispositivo Android usando o aplicativo Podcast da sua preferência. Assim você fica sabendo sempre quando tiver um novo episódio.
E é claro, estamos também no Spotify e no Deezer. Continue acompanhando este podcast. Eu sou Abílio Ceroni, seu doutor saúde do Dicas Curtas. E para finalizar, aproveite para conhecer também o nosso time de experts através do nosso site www.dicascurtas.com.br. Um abraço e até a próxima semana! Conheça os demais experts em www.dicascurtas.com.br.